né? Eu estava ali sentado, esperando, antes de anunciar o momento de ministração dessa noite, eu estava pensando o quão bom é vir à casa de Deus e quantos domingos eu não estive aqui presente, estive viajando, e o quão bom é retornar à casa de Deus, quão bom é estar aqui. Porque é mesmo nos momentos em que nós não estamos tão bem, que é mesmo nos momentos em que nós não nos sentimos tão bem assim, ao entregarmos nosso louvor, adoração, a presença do nosso Senhor, ela nos preenche, ela nos refrigera, ela nos recarrega. Mesmo estando aqui para dar a Ele adoração, Ele é tão misericordioso que Ele entrega a nós graça, misericórdia e o amor dele sobre as nossas vidas. Mesmo considerando não estarmos aqui preparados para estarmos na presença dele, mesmo considerando muitas vezes que não somos dignos de estar na presença dele, não somos. Mas ao estarmos aqui, ele nos recebe em seus braços. E é aqui nessa noite que nós estamos louvando e engrandecendo o nome dele. Eu fui questionado mais cedo qual seria o título dessa ministração. E eu ainda não sabia, embora a gente sabe o que quer falar, embora o Espírito Santo já tenha falado ao nosso coração. E como resposta à moça que senta ali, Laila e Vitor, essa é uma palavra a respeito de uma vida sem condições. E essas condições, elas não se referem a condições financeiras, até porque eu já vivo essa vida, uma vida sem condições financeiras, mas sim uma vida sem condições pelas quais a gente vai compreender nessa noite. Quais são essas condições e aquelas que nós não devemos impor quando se trata de adoração, quando se trata de viver uma vida segundo a vontade de Deus. Por isso, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas 24. 2 Crônicas 24, a partir do versículo 17. Então, lá em 2 Crônicas 24, 17, que diz assim: Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverências. E ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor. Ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, e por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, o Senhor, e faça justiça. Amém. Apenas esses versículos, embora eles sejam os versículos finais de um capítulo que narra a trajetória e a ascensão de um rei, o rei Joás. Esses versículos do 17 ao 22, eles narram o declínio do reinado de Joás, a apostasia desse rei, ou seja, a falta de temor, o momento em que ele deixa de adorar a Deus, de ter o Senhor como o seu único e verdadeiro rei, passa a permitir que outros deuses sejam inseridos ali no templo e na vida da religiosidade daquele povo.
E nesse ponto da história, esse ponto da história de Joás, ele é muito interessante. Porque quando nós nos deparamos com a vida dele, nós entendemos o quanto, de certa forma, pode ser triste quando damos ouvidos àqueles que podem nos levar a caminhos pelos quais o Senhor não quer que nós andemos. O quão triste é quando nos deixamos ser influenciados por aqueles que não nos permite estar em constante adoração, que não nos deixe estar na presença do Senhor. Quando nos deparamos com a história de Joás, nós somos apresentados a um rei que foi coroado aos 7 anos de idade. E essa história, ela é muito interessante porque ele passou boa parte da sua vida sob o conselho do sumo sacerdote Joiada, que era, assim, um homem temente a Deus. Então, toda a trajetória da vida de Joás, ele foi temente ao Senhor enquanto ele esteve ali, Joiada, como o seu sumo sacerdote, como o seu conselheiro. E essa narrativa que a gente vê nos capítulos 23 e 24 ali de 2 Crônicas, ela também está sendo narrada lá em Reis 11 e 12. E da mesma forma ela descreve esse fim trágico do rei Acasias, que era o pai de Joás, e a ascensão de uma rainha que era a avó de Joás. Essa rainha, ela subiu ao trono em meio a uma trama que ela fez para matar todos que eram descendentes da linhagem real de Judá. Ou seja, ela matou, após a morte do seu filho, que foi morto por questões políticas, ela matou muitos dos seus netos. Então, e ela tramou a morte de seus netos. Mas Joás, ele foi salvo e ele ficou ali dentro do templo do Senhor durante 6 anos de sua vida. Então, nós temos ali uma história em que se inicia a trajetória de Joás sendo muito turbulenta, em meio a questões políticas, a tragédias, a mortes, e ele tendo que ser salvo e escondido dentro do templo do Senhor, para não ser morto. E durante esses 6 anos em que ele ficou ali escondido, o Joiada, ele era o sumo sacerdote daquela época, ele tramou uma rebelião contra essa rainha e contra aqueles que não aceitavam a linhagem real e que não mais adoravam a Deus da forma como deveriam adorar, que não mais seguiam ao Senhor como seu único e verdadeiro Deus. E dessa forma, Joiada, ele conseguiu se rebelar junto a outros conselheiros, outros levitas. A palavra de Deus revela que ele trama ali dentro dessa rebelião no palácio com os levitas e guerreiros, onde eles pudessem fazer com que, fora da presença dessa rainha, eles coroassem um menino de 7 anos, fizesse valer a linhagem de Judá e, enfim, entronizar, colocar no centro daquela civilização ali de Jerusalém, novamente, Deus como o Senhor daquele povo. Então foi por meio de Joiada que o Senhor usou para restaurar aquilo que não deveria ter sido descumprido, que é a presença de Deus e a adoração dele contínua em Jerusalém. E aí nós chegamos a um ponto que nos faz questionar como um menino de 7 anos, que reinou por mais de 30 anos, chegou ao momento em que ele, após a morte daquele que o aconselhava, deixar de trilhar os caminhos do Senhor, deixar de compreender aquilo pelo qual ele ouviu toda a sua vida. Em que momento ele se deixou levar para não mais adorar ao Senhor? E aí passamos a nos questionar ali no capítulo 24, e ele, logo os primeiros versículos, ele dá um spoiler, ele nos entrega a temática-chave da vida de Joás, que diz assim, o versículo 2: Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. E isso é muito sério, porque, novamente, Joás só fez o que o Senhor aprovava enquanto vivia o sacerdote Joiada. Então, enquanto havia alguém ali por ele,
ele estava na presença do Senhor. Enquanto havia alguém ali por trás, aconselhando, ele estava na presença de Deus. E é isso que nos revela o versículo 2. E o Senhor, Ele nos permite conviver com pessoas muito diferentes no nosso dia a dia. Seja no trabalho, na faculdade, na escola. O Senhor, Ele nos permite viver com pessoas muito diferentes, até mesmo na nossa comunidade, até mesmo na nossa igreja. E é por meio dessas relações que nós criamos uns com os outros, que nós vamos conversando, que nós vamos nos aconselhando. Mas o que o Senhor nos fala nessa noite é com quem temos tomado conselhos, com quem nós permitimos conversar, trocar ideias, trocar conselhos e nos permitimos ouvir. Será que nós estamos tal qual Joás e Joiada, que realmente ouvia conselhos que o traziam para a presença de Deus? Ou só foi a morte de Joiada e nós nos apartamos e deixamos de ouvir os conselhos daqueles que nos entregava a estarmos e permanecer na presença de Deus? Porque o que nos aproxima um dos outros e o que nos aproxima principalmente da presença de Deus é reconhecer o que é nos falado e o que é aconselhado a nós. Quando compreendemos se de fato esses conselhos, eles provêm de Deus, se de fato o que estamos conversando, eles provêm do Senhor, nós estamos nos aproximando da presença do centro, aonde o Senhor aprova e nos diz que em todos os nossos dias nós vivemos segundo a vontade dEle. Mas quando não conseguimos nem ao menos reconhecer se o que falam para nós provém ou não do Senhor, como permanecer firmes? Como permanecer na casa do Senhor? Como permanecer íntegros até o fim? E esse é um convite que o Espírito Santo nos faz ao analisarmos cada vez mais as Escrituras, ao cada vez mais estarmos na presença dEle, buscando a presença do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor, para que de fato, ao lançarem uma palavra a nós, ao de fato nós conversarmos, seja com alguém aqui dentro ou lá fora, compreendamos se de fato o que estão nos falando provém do Senhor. Se de fato os conselhos que são nos dados são conselhos para permanecermos na presença dEle. Porque não basta falar, não basta expor o seu problema. É necessário reconhecer a quem você está falando, para quem você está expondo, com quem você está conversando. E é por isso que muitas vezes, uma conversa com o Senhor, um expor de sentimentos a Deus, com certeza, vale muito mais do que você parar a primeira pessoa que aparece à sua frente e você começa a desabafar. Porque é nele que nós confiamos e é o Espírito Santo do Senhor que nos mostra, que nos guia, que nos faz sermos e reconhecermos o que de fato Ele quer para as nossas vidas e de que forma Ele quer que a gente viva. Para reconhecermos esses bons conselhos, é necessário deixar que o Espírito Santo seja presente e Ele tenha voz em nosso ser. Porque não basta dizermos que temos o Espírito Santo e mesmo ao enxergarmos as coisas que estão acontecendo, nós o calarmos, nós ultrapassarmos os limites que nos são impostos. É necessário reconhecer aquilo que o Espírito está nos dizendo. E é lendo a palavra, é ouvindo a palavra, é estando em oração, em uma conversa sincera com o Senhor, que o Espírito Santo de Deus irá falar conosco e nós seremos aconselhados. Porque a palavra do Senhor nos diz que até mesmo por gemidos inexprimíveis, o Senhor consegue entender aquilo que estamos querendo dizer. Porque até mesmo aquilo que nós nem sabemos o que estamos dizendo, o Senhor já nos conhece. Ele já nos sonda, Ele reconhece dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos. E Ele sabe que ao desabafarmos com Ele, que ao expor o nosso problema a Ele, nós sabemos que Ele é o único que pode resolver esses problemas. E nos aproximarmos. Porque mais do que aconselharmos, o Espírito Santo de Deus, Ele nos confronta.
E nós somos confrontados a todo instante quando estamos na presença do Senhor. Seja nos nossos dia a dia, quando estamos conversando com colegas, com pessoas em nossa casa, seja até mesmo louvando o hino da harpa que nos diz, eu quero trabalhar para o Senhor, e eu fico confrontado dizendo, será que realmente eu estou trabalhando o suficiente para o Senhor? É todo momento, é nos louvores entoados, nas palavras aqui ditas, por meio do Espírito Santo, nós somos confrontados a vermos se estamos segundo a vontade de Deus. Se não há condições pelas quais nós estamos impondo para estarmos na presença do Senhor. Mas a história de Joás, ela continua. E a partir do versículo 4, nós temos indícios de que Joás, ele inicia a reconstrução do templo. E para essa reconstrução, ele chama ali sacerdotes, ele convida pessoas que trabalhavam ali no palácio a arrecadarem dinheiro para que eles tivessem um montante, um valor suficiente para restaurarem o templo. Porque durante esses 6 anos em que ele esteve preso, que ele esteve escondido, e ao crescer ali até chegar na sua mocidade, na sua estatura como adulto, ele percebeu que havia no templo, ou melhor, não havia no templo muitas coisas e muitos objetos, dos quais um dia pertenceram à casa do Senhor. Muitos objetos religiosos, eles haviam sido roubados, eles haviam sido furtados pela rainha que estava reinando, e muitos desses objetos que eram sagrados ao Senhor, agora eles estavam sendo consagrados a outros deuses. Porque naquela situação ali em Jerusalém, na vida ali, no momento em que Joás ele subiu ao trono e ele estava reinando, estava um contexto em que havia um sincretismo religioso. Isso é, quando havia a adoração ao Senhor misturada com elementos pagãos, misturados com a cultura local. Ou seja, eles estavam adorando a Deus, mas no mesmo do culto, haviam ali adoração a outras imagens, havia ali outros deuses e a outros ídolos sendo adorados. E desse sentido, ele viu a necessidade, junto a seus sumos sacerdotes, de iniciar a restauração do templo. E eles fizeram esse chamado a conseguir o valor necessário, o que levou anos, porque esses próprios trabalhadores, esses próprios sacerdotes do rei, eles não levaram tão a sério esse mandamento de recolher as ofertas para que a gente possa fazer essa reforma. E passaram-se os anos, ele questiona Joiada a respeito do porquê não conseguiram esse valor, e ao questionar, enfim, inicia então essa reforma no templo. Uma reforma que não levou muito tempo comparado ao tempo que eles levaram para juntar o dinheiro. Porque todos eles que estavam ali, desde ferreiros àqueles que reconstruíram objetos, reconstruíram a mobília do templo, eles agiram rapidamente, porque todos eles estavam ansiosos a louvar ao Senhor. Havia ali um sentimento de restauração, não somente do templo, mas a restauração do sentimento de adoração ao Senhor. A restauração do sentimento de reconhecer que o Senhor era o Deus único de Jerusalém. Que era o mesmo Deus que havia ali sendo o Deus que levantou a Davi. O mesmo Deus que levantou profetas, o mesmo Deus que levantou Moisés, e eles estavam ali louvando ao Senhor, em um templo que iria ser restaurado, um templo que chegaria à sua forma original. Porque Joás, ele cresceu nesse contexto de esfriamento, ele cresceu nesse contexto de sincretismo religioso, mas por meio dos conselhos de Joiada, ele se viu voltando ao caminho, e ele se viu enquanto governante, levando as pessoas a também entrarem nesse caminho de adoração, também estarem na presença de Deus. A intenção de Joás era verdadeira, mas ela só era verdadeira enquanto havia quem o observasse. Era uma intenção que só havia enquanto houvesse alguém que o aconselhasse. O que nos leva para nós essa noite pensando, a nossa intenção, ela é verdadeira de estarmos na presença de Deus? Ou ela só é verdadeira enquanto há quem esteja aqui na frente, ou enquanto há quem nos observe?
A vida com Deus, ela não deve ter condicionais, ou seja, ela deve ser uma vida em que não deve haver condições impostas à adoração. Eu não posso levar condições quando eu estou na presença do Senhor. Porque o crente, ele deve fazer o que o Senhor aprova, enquanto ele viver, e não enquanto uma outra pessoa existe, não enquanto uma outra questão esteja sendo executada. É necessário que a gente busque um grau de amadurecimento em que a vida com Deus, ela não haja esses condicionamentos, não haja essas condições, e de fato, a gente busque uma vida cheia da presença do Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E que nós possamos nos permitir a não criarmos condições para estarmos na presença de Deus. Porque nós não devemos ser dependentes dessas suposições, dessas condições que nós criamos diariamente. Nós devemos ser dependentes da presença do Senhor. O versículo 14 ainda do capítulo 24, ele nos entrega uma informação muito interessante, que novamente nos entrega as condições pelas quais Joás vivia, que era, enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Até quando seremos condicionados a viver segundo a vontade do outro, segundo aquilo que o outro espera de nós, e não segundo o que o Senhor espera? Até quando nós seremos condicionados a adorarmos a Deus, enquanto nos solicitam para que o adore, e não algo que provém de mim mesmo, e não algo que nasce em mim, que não cresce em mim? Esse sentimento de adoração, esse sentimento de pertencimento dentro da presença de Deus, ele deve ser gerado pelo Espírito, e o Espírito que está aí dentro de você. Nós não devemos viver condicionados a alguém que diga: você deve fazer isso, você deve ser assim, você deve falar dessa forma, você deve agir dessa forma. Não. O único meio pelo qual nós devemos viver é segundo a palavra do Senhor, e não segundo alguém que nos diz como devemos viver. Nós devemos viver segundo o Espírito Santo nos diz para viver, e não segundo aquele que está ali ou acolá falando como eu devo viver a minha vida. O único que tem o direito de interferir e de ser o mandante no meu ser é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele pode sim usar servos, e Ele pode sim usar mensageiros do Senhor para dizer como podemos viver. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo que é em nós, para reconhecermos se aquele conselho, se aquela palavra, ela provém do Senhor. O enquanto eu tiver um emprego, eu adorarei, não deve existir. Enquanto a pessoa X ou enquanto a pessoa Y estiver na frente do trabalho, eu adorarei, também não deve existir. Ou enquanto me observam, ou enquanto eu sou visto, eu vou adorar a Deus, ele não deve existir. Mas sim, enquanto eu viver, enquanto os meus dias existirem, eu estarei na presença do Senhor continuamente. Porque enquanto eu viver, eu quero adorar a Deus. Enquanto eu viver, eu quero estar segundo a vontade do meu Senhor. Eu quero estar debaixo daquilo que Ele aprova para o meu ser, daquilo que é o correto, daquilo que é o íntegro para que eu viva. E não é um trabalho fácil, não é um trabalho que nós acordamos e dizemos: vou viver assim, dessa forma. É o jeito, não vou errar, não vou pecar, não vou mais transgredir, não vou desviar dos caminhos, porque nós não podemos dizer que nós nunca iremos por caminhos, porque nós não conhecemos os caminhos e os dias de amanhã. Mas enquanto estamos na presença de Deus e enquanto buscamos pela presença do Senhor, enquanto estamos constantemente ansiando pela presença e por estar adorando a Deus, é que nós nos mantemos íntegros e debaixo da vontade dEle. É que nós reconhecemos as vontades de Deus e aquilo que Ele quer para o nosso ser. Então chegamos ao momento em que nós lemos em que Joiada morre. O sumo sacerdote que havia iniciado uma rebelião para que Joás pudesse estar novamente no trono, ser ali da linhagem dele, estar no trono.
e restaurar a adoração de Deus. Este homem, ele era íntegro e ele buscava a presença de Deus, e ele morre. E mal o sacerdote estava morto. Os versículos que lemos ali a partir do 17 nos fala que Joás, ele dá ouvidos a pessoas e a outros conselheiros, pessoas que influenciavam a época, que buscavam ali que houvesse um sincretismo religioso, que houvesse outras formas de viver, para agradar não a Deus, mas para agradar a si mesmo. Homens que buscavam satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias intenções políticas, as suas próprias intenções que os favorecia financeiramente, conseguiram influenciar. Porque enquanto Joiada vive, Joás adorava a Deus. Mas sem Joiada, quem era Joás? Esse é o problema de quando entregamos a nossa vida nas mãos de um amigo, nas mãos do nosso pai, nas mãos da nossa liderança, e não entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Esse é o problema de quando nós não estamos entregues a vivermos uma vida condicionada a Deus e não condicionada ao outro, às coisas que eu tenho e aquilo que eu tenho ou deixo de ter. Mas o que o Espírito Santo diz nessa noite, o que ele disse ao meu coração é que para cada Joás que cai, o Espírito de Deus levanta um Zacarias. E por meio de Zacarias, o Espírito Santo, ele denuncia e ele faz, cheio da presença de Deus, com que Joás e outros sejam levantados também, ou que eles sejam enterrados. Porque diante da denúncia daquilo que está errado, existem duas opções: reconhecer o erro ou seguir em frente ignorando. E Joás, ele optou pela segunda opção. Ele optou por não só cometer esse erro, que custou a vida de um profeta, mas que também custou, como veríamos no final desse capítulo, a sua própria vida. E se de um lado nós já buscamos nessa noite a compreender a vida de Joás, e o quão complexo era a vida desse homem que era condicionado ao seu tempo, condicionado às pessoas que existiam, condicionado a quem o influenciava. Do outro lado nós temos um homem chamado Zacarias, que era filho de Joiada, e que era o profeta daquele tempo. O profeta que ocupou o espaço que ficou livre pela morte de seu pai. E ele era a voz que denunciava e que buscava não só a restauração de um templo, mas a restauração da plena adoração ao Senhor. Mas quando nós olhamos para Zacarias, nós não vemos que ele foi o único a ser levantado como uma voz que denunciava aquilo que os homens deveriam fazer ou não. E falar sobre o que estava acontecendo, ser cheio do Espírito Santo e revelar e denunciar aquilo que deveria ser punido e restaurado. O versículo 19, ele nos mostra que outros profetas, além de Zacarias, também alertaram aquele povo. Tentavam trazer de volta ao cerne da adoração o que havia sido acabado de restaurado. Eles tinham acabado de restaurar o templo, porque destruir aquilo que eles haviam acabado de reconstruir? Por que manchar o templo com mais e mais sincretismo, com mais e mais adoração a deuses pagãos? E ele revela que já que eles abandonaram o Senhor, o próprio Deus o abandonaria. E como consequência dessa denúncia, a gente vê que Zacarias ele foi sentenciado à morte. E ele foi sentenciado à morte no pátio do templo que havia sido reconstruído para a adoração a Deus. Um templo em que Zacarias estava denunciando que aqueles homens não estavam adorando a Deus da forma como deveria ser feita.
E não só de um homem que estava denunciando, mas do Filho do Homem, para o qual a vida inteira Joás deu ouvidos. Então ele não estava mais traindo somente a imagem do homem pelo qual deu ouvidos e que foi seu conselheiro, mas Joás também estava traindo a Deus. E ao longo da história do povo hebreu, diversos profetas eles foram levantados ali para serem denúncias dos pecados, denúncias das transgressões, e de forma que eles pudessem trazer de volta o cerne da adoração do Senhor, trazer de volta ali o povo ao que deveria ser feito. Em muitos casos, esses homens e mulheres eles foram perseguidos e, tal qual foi com Zacarias, foram apedrejados e mortos. Mas a morte de Zacarias ela não foi a primeira do seu tipo, e as circunstâncias em que ele morreu não foi também a única. Se nós abrirmos agora em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 51, nós encontraremos uma história parecida com a da vida de Zacarias. Lá em Atos, capítulo 7, versículos 51 a 60, que diz assim: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, de pé à direita de Deus, se disse: Veja, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. E quando nós comparamos a história desses dois homens, desses dois profetas, que foram levados a serem mortos, o que separa Zacarias de Estevão? Para além da diferença do tempo em que isso ocorreu e para além das pessoas que o apedrejaram. Estevão ele foi chamado a depor na frente ali daquelas pessoas que eram os líderes, porque Estevão ele reconhecia o Senhor Jesus como Filho de Deus. E para aqueles que estavam ali, Estevão ele blasfemou, ele estava blasfemando dizendo que Jesus havia sido morto e que Jesus havia sido ressuscitado e que agora, tal como o Filho do Homem que ele era, tal como o próprio Deus encarnado, Jesus estava à direita do Pai nos céus. E Estevão ele foi alguém que denunciou os seus acusadores, e ele faz um longo discurso ao longo do capítulo 7, em que ele evoca diversos profetas, diversas figuras muito importantes para aqueles homens que privilegiavam a lei, que iam contra ao que Estevão acreditava por considerarem que Jesus não era o Filho de Deus. Mas Estevão ele foi levantado naquele tempo para denunciar, e tal como um profeta foi levantado cheio do Espírito Santo a anunciar que o Filho do Homem, o Filho de Deus, estava nos altos céus e estava à direita do Pai. As circunstâncias de suas mortes são parecidas, o momento de acusação para os dois é parecido, porque um ia contra a lei dos homens, o outro ia contra a lei de Deus que havia sido instaurada.
Mas uma coisa que difere os dois é muito interessante, é que enquanto apedrejado, Zacarias falou: veja isto, Senhor, e faça justiça. Mas por outro lado, após a sua visão, enquanto Estevão era morto, ele disse: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Então, nesse meio tempo, o que aconteceu entre a história de Zacarias e a história de Estevão, para que um pedisse por justiça e para que o outro, vendo a injustiça, não clamasse, mas sim clamasse pelo perdão daqueles que iam contra ele? Romanos 3,19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o dia, para que toda a boca esteja fechada e todo homem seja condenável diante de Deus. A lei, ela existia no período de Zacarias para denunciar o pecado do homem. Mas Jesus veio para cumprir a lei. E após a morte e ressurreição de Jesus, a vida de Estevão, ele entendia que após esse cumprimento da lei, e segundo a lei, havia muito mais do que a denúncia do pecado. Havia a redenção dos erros, havia a misericórdia, havia a graça do Senhor sobre aquelas vidas. E não é que Estevão ele não clamava por justiça, mas ele clamava pelo perdão, pela graça do Senhor, e para que aqueles que estavam ali o apedrejando reconhecessem os seus pecados. E de fato funcionou o seu clamor, afinal, as suas vestes foram lançadas em frente a um homem chamado Saulo, um homem que posteriormente foi chamado a ser aquele que pregava às igrejas, que instruía e que levantava, criava igrejas, e que foi chamado de Paulo. Zacarias ele foi morto e em seu lugar muitos outros se levantaram. Anos e anos se passaram e mais profetas foram levantados para clamar e denunciar, para trazer ao centro da vontade de Deus um povo que se desviava. Estevão foi morto e depois dele muitos e muitos foram levantados para clamar por justiça, mas também para clamar por perdão, por graça e misericórdia. Muitos e muitos foram levantados após Estevão para trazer o povo à redenção e ao centro da adoração do aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós somos levantados nessa geração para denunciarmos e vivermos segundo aquilo que o Senhor espera que vivamos. Sem condicionamentos, sem os quais nós vivamos segundo a vontade do outro, segundo as vontades daquilo que eu desejo, daquilo que eu tenho, daquilo que eu deixo de ter, daquilo que eu possuo, do meu status, de ser visto ou deixar de ser visto. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para vivermos uma vida de adoração sem qualquer condição, uma vida de louvor ao Senhor, uma vida de eterna redenção, de graça, de misericórdia, de arrependimento dos nossos pecados, de denúncia, de confronto conosco, de compreendermos o que o Espírito Santo nos diz. Salmos 95, versículos 6 e 7 diz: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, porque Ele é nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. E nessa noite, Ele nos convida a adorarmos ao Senhor. Nessa noite, eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. E nós vamos louvar a Ele, nós vamos glorificar a Ele, e que as condições que nós possamos um dia terem passados pela nossa cabeça, elas possam nem mesmo existir